nossa aula passada, nós estávamos falando aí sobre as perícias, né? Tivemos uma introdução sobre o que é perícia judicial e a perícia extrajudicial, em que o que nós chamamos de perícia judicial é aquela que é feita dentro de um processo judicial e que é julgado por um juiz. E como que a gente se insere nisso? Como que o engenheiro agrônomo insere nisso aí? A depender do tipo de perícia, o juiz pode julgar que seja necessário um trabalho técnico de um profissional para ajudar o juiz a esclarecer os fatos relativos àquele processo. E é nessa parte que nós entramos. Porque uma vez que você está formado, está com criativo, vocês têm por atribuição profissional realizar perícias. E quando ela é judicial, você é nomeado por um determinado juiz, e a partir do momento que você é nomeado por esse juiz, você vai investigar todos os fatos, todas as situações associadas à perícia judicial, para que apresente para o juiz todos os fatos envolvidos naquele determinado problema, que não foi resolvido de forma consensual, e em cima dessa investigação apresentar um laudo, as chamadas provas periciais, para que o juiz tome a sua decisão, ou seja, dê sua sentença. Então, a perícia judicial ela segue todo um processo judicial em que você vai investigar qualquer que seja o fato associado à sua atuação profissional. E aí é importante frisar que nós devemos trabalhar apenas em perícias, até parece óbvio, mas devemos apenas aceitar perícias pela qual nós dominamos o assunto. Então, no meu exemplo, por exemplo, eu só aceito uma perícia de algo que eu realmente domino, para que justamente eu consiga realmente investigar toda a situação, todos os fatos e propor a melhor solução possível daquele eventual problema. Nada adianta oferecer uma perícia para mim voltada, por exemplo, para a parte de fertilidade de solos, por exemplo, microbiologia de solos, que eu não domino. Eu não vou ter condições técnicas suficientes para estar trabalhando essa perícia de forma adequada. Inclusive, isso pode me trazer problemas futuros se eu aceito uma perícia de uma área que eu não domino e eu sou contestado nisso mais à frente. A gente vai até ver um pouco sobre isso hoje. E aí, então, nós vimos na aula passada que a perícia judicial, então, ela é feita dentro de um âmbito, ou seja, dentro do meio judicial, a partir de um processo judicial, entre a parte reclamante, a parte requerente, né, e a outra parte envolvida, e você vai investigar todos os casos, os fatos daquele processo. Já a perícia extrajudicial, ela normalmente ela é feita antes antes de um problema chegar na justiça, e além de ser feito antes de entrar na justiça, normalmente na perícia extrajudicial a gente chama isso de auditoria, ou simplesmente uma perícia que não tem todo o trâmite burocrático de uma perícia judicial e que normalmente você atende empresas, atende bancos para também esclarecer fatos. Um bom exemplo de perícia extrajudicial é quando você trabalha, por exemplo, para empresas que fazem seguro agrícola. Antes da empresa liberar o seguro para um produtor rural, por exemplo, ela vai mandar o seu perito investigar, fazer auditoria lá naquela lavoura, naquele local em que o produtor solicitou, né, ou abriu o pedido do seguro, e você vai levantar todas as informações possíveis para verificar se a seguradora deve ou não indenizar aquele produtor por N situações. Então não existe, na verdade, uma receita de bolo quando nós falamos de perícias, seja ela judicial, seja ela extrajudicial. Nós temos que, sim, a partir de nossos conhecimentos técnicos, elaborar metodologias, convencer um juiz e as partes envolvidas quando ela é judicial, convencer a empresa que você está prestando serviço quando ela é extrajudicial, de que aquela solução que você propôs para aquele problema que você estava investigando é a melhor possível. E isso é feito na perícia judicial a partir da apresentação dos laudos. Na perícia extrajudicial, normalmente a apresentação de relatórios e relatos técnicos também, a depender da complicação, né? Então, aqui só
reforçando, a gente comentou isso na aula passada, mas as perícias elas são realizadas para esclarecer aspectos técnicos e científicos e para arbitrar, ou seja, para opinar sobre determinada situação em um imóvel rural. Eu estou dizendo imóvel rural porque nós estamos trazendo o conceito de perícia para dentro da nossa área de atuação. Normalmente, essa área de atuação nossa está associada ao quê? A um problema associado a uma propriedade, um imóvel rural, um problema associado ao imóvel do vizinho, confrontante, brigas de vizinhos, a partilha de bens, herdeiros, a problemas com empresas de cunho, ou seja, de natureza agrícola. Então está sempre associado ali a alguma atividade voltada à agricultura, uma vez que nós estamos trabalhando com as perícias agronômicas aí, né? E o que eu tenho que levar em consideração quando eu estou realizando a minha perícia? Da minha perícia, gente, se ela é judicial, entendam que nem dentro da perícia judicial você é nomeado por um juiz. Para você ser nomeado por um juiz, para o juiz descobrir que você quer trabalhar numa perícia, você precisa fazer um cadastro, depois de formado, com criativo, no TJ, no Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui do estado de Goiás, e tem-se lá uma perícia que está lá na Justiça, e o juiz vai procurar nessa base de cadastros profissionais que estejam habilitados a executar determinadas perícias. Dentro dessa base, se o juiz julgar que a partir do seu currículo, daquilo que você informou nesse cadastro que você fez, você está apto para fazer a perícia, ele vai te nomear. Então você vai receber uma intimação, vai ser nomeado e passa a responder como um perito judicial, passa a responder como um juiz. E quais são os procedimentos que eu tenho que seguir quando eu estou trabalhando com as perícias chamadas judiciais? Basicamente, tudo que eu tenho que fazer dentro de uma perícia judicial é uma perícia pela qual você tem que seguir os protocolos, os trâmites que estão estabelecidos no novo Código de Processo Civil, ou simplesmente Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, gente, está relacionado a todas as normas que devem ser seguidas em um processo judicial, um processo civil judicial. E dentro de todas essas normas tem lá, de maneira bastante detalhada, aquilo que nós como profissionais, nós como peritos devemos fazer, o que nós não podemos fazer, os prazos estabelecidos para cada circunstância, que a gente vai começar a ver aqui hoje. Então a gente vai começar a trabalhar o que deve ser feito, quando deve ser feito e como deve ser feito dentro de um processo judicial. Não tem como eu estabelecer, por exemplo, aqui para vocês, como fazer uma perícia pensando aí em avaliação danos ambientais. Vai depender do tipo de dano, vai depender se foi uma queimada, vai depender se foi contaminação do solo. A parte estritamente técnica de uma perícia depende muito do tipo de perícia. Entretanto, independente do tipo de perícia, a parte burocrática ela sempre vai seguir basicamente o mesmo procedimento, que é o que a gente vai estar vendo aqui. Então, no que diz respeito ao novo Código de Processo Civil, tem alguns artigos em específico que tratam detalhadamente sobre o perito. Então, o que o perito pode e que não pode fazer, quando que ele pode recusar, quando ele pode sofrer sanções, por exemplo, de acordo com algumas situações, que é a do artigo 156 ao 158 da Lei 13.105. E tem a parte da prova pericial, em que a prova pericial, quando você é nomeado um perito judicial, está associada a toda a parte de perícia em si, a toda a parte de vistoria em si, que você vai no lugar do processo, vai investigar todos os fatos e vai produzir provas. Essas provas são entregadas para um juiz a partir de laudo, né? E o juiz vai balizar a decisão dele, ele vai nortear a decisão dele em cima do seu laudo. Ou ele pode simplesmente excluir essas provas periciais se ele julgar inconsistente, se o juiz julgar que
não são necessárias para que ele dê a sentença do processo. Mas na maioria das vezes, se o processo é judicial e o juiz pede uma perícia, é justamente porque o juiz não tem condições técnicas suficientes para julgar aquele fato, porque é técnico demais do ponto de vista especificista, né, que é tão específico o assunto do processo, que ele precisa de opinião de um profissional qualificado para balizar, para nortear a sentença dele dentro daquele processo. E aí cabe a nós fazer essa perícia, realizar essas perícias da melhor maneira possível, usando nossos conhecimentos técnicos, para que nós possamos produzir provas periciais, um laudo pericial que seja consistente e que realmente norteie a decisão do juiz. Então, sobre as provas periciais, tem mais artigos que falam, né? Eu não vou cobrar de vocês qual é o artigo, mas assim como igual quando nós falávamos lá do georreferenciamento, a interpretação, que a gente vai começar a ver aqui, mas tem bastante artigos, inclusive, se você pretende trabalhar com perícia, é obrigatória a leitura desses artigos aí do Código de Processo Civil, porque eles estão estabelecidos de maneira bem detalhada, e eu considero que é uma linguagem bem simples, tudo que você precisa saber para realizar a perícia em si, tá? Então, qual que é a nossa função e o nosso papel, uma vez que eu sou nomeado perito? A partir do momento que você é nomeado um perito pela justiça, pelo juízo, você é um perito judicial, você passa a responder ao juiz. Então você é um auxiliar do juiz, você é um auxiliar da justiça. E de certa forma isso lhe dá certos poderes, né? Você tem certas autonomias para algumas determinadas situações. Então, por exemplo, a partir do momento que você é nomeado perito, e na perícia, na vistoria, quando você vai lá no lugar, você acha que é perigoso demais para você trabalhar, fazer essa perícia sem segurança, você pode solicitar junto ao juiz uma escolta policial, e isso você tem a escolta, por exemplo, para fazer uma perícia. Você pode solicitar algumas informações nas partes envolvidas no processo, porque você tem essa autonomia, porque você passa a ser nomeado pelo juiz para que você investigue todos os fatos associados àquela perícia em si. Então, a partir do momento que você é nomeado, você é auxiliar do juiz, você é um profissional que está a serviço da justiça e, principalmente, gente, você tem que ser expert, você tem que dominar, você tem que realmente saber tudo sobre aquela perícia pela qual você vai exercer a atividade pericial. Então você tem que dominar a parte teórica, você tem que dominar a parte prática, você precisa ter embasamentos teóricos e práticos para que aquela perícia seja realizada com o mínimo de contestamento possível e que, sim, você produza provas periciais pela qual o juiz vai embasar a sua decisão no processo judicial. E aí por isso que nós dizemos, dentro de uma perícia em si, que o perito ele tem que ser um expert na sua área de atuação, né, pela qual ele cadastrou, que ele falou que ele é profissional, que ele comprovou a experiência. Ele tem que possuir habilitação e atribuição. De nada adianta você querer fazer uma perícia de um prédio que desabou em uma cidade se você não tem atribuição profissional para isso. O seu próprio conselho de classe te restringe. E aí, além de tudo isso, se você, porventura, recebe lá uma intimação de uma perícia pelo qual você não é habilitado, você deve declinar a essa intimação, esse pedido, para que você assuma a perícia, porque você pode depois sofrer algumas sanções caso seja comprovado que você não tem habilitação e atribuição profissional para realizar aquela perícia, tá? E, obviamente, né, claro que tem casos aí que o perito não necessariamente ele precisa ter ensino superior, mas as perícias no âmbito da agronomia, no âmbito da agricultura, né, agropecuária como um todo, a maior parte delas necessita que você seja um profissional habilitado e com registro no conselho de classe. Esse registro é
o famoso CREA, né? Você, para realizar a perícia, obrigatoriamente você tem que ter CREA. Você tem que comprovar que seu CREA está ativo e toda perícia que você vai realizar, todo laudo pericial que você vai elaborar, você precisa retirar uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica referente àquele trabalho pericial, tá? Entrando um pouco mais a fundo, então, no Código de Processo Civil, a gente vai abordar alguns pontos aqui, entre eles, né, a questão no primeiro artigo que fala sobre o perito, que é o artigo 156, que o juiz será assistido por perito, então aqui, ó, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, ou seja, um determinado processo está lá na justiça e o juiz, as partes envolvidas acham que é necessário que um profissional ele produza peças técnicas, provas periciais, produza informações e entregue um laudo para que esclareçam os fatos envolvidos naquele processo. Se o juiz julgar que realmente é necessário naquele determinado processo um perito judicial, ele vai nomear um profissional habilitado para aquela perícia. Se o juiz julgar que não é necessário a perícia judicial, ele vai excusar, né, ele vai, na verdade, o excusar que eu estou querendo dizer, ele vai simplesmente desistir, ele vai colocar, protocolar lá nos autos do processo, que não é necessário uma perícia para aquele determinado processo. Pensando isso aqui por exemplos, né, normalmente dentro da parte agronômica, o perito ele sempre vai atuar em problemas que demandam, em processos que demandam conhecimento agronômico. Seja conhecimentos associados aos limites de terra, a parte topográfica, de georreferenciamento, a parte ambiental, de cadastro ambiental, licenciamento ambiental, queimadas, desmatamentos, ou seja, problemas técnicos dentro do imóvel rural. A parte agronômica mesmo, seja de contaminação de solos, de fertilidade de solos, de problemas associados aí a sistemas de irrigação. Tem uma série de problemas que podem acontecer que podem chegar a um processo judicial. E se esse problema for técnico suficiente para que o juiz não consiga decidir por si só, ele vai nomear um perito para ajudar ele, para nortear ele nas suas decisões a partir de provas periciais. Título de curiosidade, eu pude acompanhar, embora eu não fui o perito desse exemplo, mas de um processo aí em que o produtor estava processando uma casa agropecuária porque entregou nitrato de amônio no lugar de ureia e ele estava julgando que o produto entregue pela casa agropecuária fez com que ele perdesse a produção de abacaxi dele. Aqui próximo mesmo, na região ali de Exúpolis, não sei se alguns de vocês conhecem. Olha que interessante essa situação prática. Foi feita a perícia, né, até um colega meu fez essa perícia, e ele investigou que, na verdade, o que provocou a perda da produção dele não foi o produto, porque ambos tinham nitrogênio ali, né, fontes de nitrogênio, por exemplo, para atender a adubação nitrogenada. Na verdade, o que foi o principal fato de perda de produção foi o mau uso do produto. Mas para que esse colega meu chegasse a essa conclusão, ele precisou realizar análises foliares, ele realizou análise de solo, foi lá no local 2, 3 vezes para investigar os fatos, coletar informações, coletar relatos das partes envolvidas, e aí no laudo dele, depois de analisar todos os dados que ele obteve, ele chegou a essa conclusão, que o principal fator de perda de produção estava associado, na verdade, ao uso errôneo do fertilizante. Vocês sabem melhor do que ninguém que você tem lá, né, a questão do uso em excesso ou a falta do nutriente vai ocasionar perdas de produção.
que o juiz chegou na conclusão? Ele chegou na conclusão que, se não me engano, ele estava pedindo, acho que 30, 40 mil, não me recordo agora o valor, que o valor justo a ser indenizado para esse produtor era um valor de 6 mil reais, porque a empresa errou em entregar um produto que não foi o que ele comprou, entretanto, não foi a causa do produto que ocasionou, por exemplo, a perda de produção dele. Nossa função é essa, investigar os fatos sem tomar nenhum partido para nortear a decisão do juiz. A pessoa trabalhou no aspecto técnico, no aspecto agronômico da cultura, do solo, do clima, da época de plantio, e em cima disso ele chegou na conclusão que, na verdade, eram outros fatores que interferiram naquela queda de produção. Essa é a ideia da perícia, gente. Tendo isso em mente, como que o juiz ele vai nomear algum de vocês aí como perito? Basicamente, a partir de um cadastro vinculado ao TJ, né, ao Tribunal de Justiça, que o juiz está vinculado. Num outro momento aqui na disciplina, nós vamos trabalhar essa questão do cadastro. Dica do milhão essa questão do cadastro, né? Colou grau, pegou o crédito, vocês já podem se cadastrar, porque pode aparecer aí perícias que vão demandar um conhecimento que você tem sobre o assunto. E aí, em cima disso, você pode ser nomeado pelo juiz de acordo com aquilo que você comprovou no cadastro que você realizou. Esse cadastro ele é eletrônico. Hoje não existe mais um cadastro manual, tudo é feito de forma eletrônica. E é público. Então você consegue consultar nesses cadastros a base de peritos que estão cadastrados e com as atribuições de cada um deles. Claro que, normalmente, né, perícias que têm maior valor econômico, que têm maior risco, elas tendem a ser escolhidas pelo juiz. Os juízes tendem a escolher, na verdade, peritos que eles já são de confiança dele, que ele já conhece o currículo, que sabe que ele realmente vai entregar provas periciais consistentes. Porém, para quem está começando, tem uma série de perícias, situações de gratuidade de justiça que você pode ir atuando para estar criando currículo e experiência profissional para atuar nas perícias, tá? Então a formação do cadastro ela é pública, como eu comentei com vocês. Elas são gerenciadas aí, né, pelos tribunais, né, os TJs, e são constantemente revisados, tá? Periodicamente revisa-se ali a situação do profissional que está cadastrado, as atribuições, e ele pode simplesmente excluir você da base de cadastro se ele descobrir que você está omitindo alguma informação, que você mentiu em alguma informação, que seu CREA não está mais ativo e assim uma série de outros fatores. Então, para trabalhar com perícia, você tem que realmente estar tudo devidamente regularizado. Olha uma situação interessante. Esse tópico aqui está dentro lá do Código de Processo Civil e fala o seguinte: quando não tiver na base de cadastro do TJ da região do tribunal um perito que esteja apto para realizar aquela perícia, o juiz ele pode escolher por livre-arbítrio o profissional que ele queira para a perícia. Só nessa situação, gente, todas as outras, a nomeação do perito tem que ser baseada na base de cadastros que existem de profissionais. E normalmente, quando não existe um profissional cadastrado nessa base, o juiz normalmente ele vai buscar informações junto a órgãos técnicos, né, como os conselhos de classe, órgãos científicos como universidades, para buscar indicações de profissionais que possam trabalhar na perícia que ele precisa. Mas antes de chegar nessa situação, ele sempre vai buscar essas informações no cadastro aí, tá? E aí algumas situações, né? Quando que, por exemplo, nós estamos impedidos, podemos estar impedidos ou podemos ser suspensos de realizar a perícia. Antes de qualquer coisa, gente, você, uma vez que você está cadastrado lá no cadastro, né, do TJ, no Tribunal de Justiça, você tem um prazo, vai chegar nesse ponto, porque chega no seu e-mail uma intimação de que você realize aquela perícia.
Você vai verificar os autos do processo e vai ver se você tem capacidade profissional para realizar essa perícia ou não. Se porventura aquela perícia você julgar que você não está capacitado para realizar aquela perícia, você pode se acusar. Na verdade, o termo que a gente usa é excusar-se. Ou seja, você pode desistir daquela perícia porque você ou não tem conhecimento técnico suficiente para fazer essa perícia, ou por uma série de outras situações que você pode justificar que você não pode realizar essa perícia. Normalmente, essa recusa da perícia, ela tem que ser fundamentada. Se você fala assim, ó, não posso realizar essa perícia, pelo qual eu fui intimado porque eu estou trabalhando demais, você precisa comprovar que você está trabalhando. Porque mesmo que seja um cadastro, isso, que mesmo que você foi cadastrado, gente, é um processo judicial. E se é judicial, você precisa, se você for intimado, explicar por que você não quer realizar essa perícia. Mesmo que você vai receber por isso, você precisa explicar e comprovar. A melhor forma de excusar, ou seja, a melhor forma de desistir de uma perícia, é embasado no Código de Processo Civil. Tem lá situações nesses artigos que fundamentam sua decisão de não realizar a perícia, de desistir da perícia. Entretanto, você pode apresentar qualquer comprovação, qualquer justificativa para não realizar aquela determinada perícia, tá? Um outro ponto importante em que você pode estar impedido ou pode ser suspenso de realizar a perícia. Se você conhecer qualquer uma das partes envolvidas no processo. Se você tiver vínculo com qualquer uma das partes envolvidas no processo. Então, se seu pai está na justiça lá por uma briga de terras, por exemplo, com o vizinho, e você é nomeado perito judicial, o ideal é que você nem aceite. Mas caso você aceite a perícia como essa, você pode ser impedido ou suspenso de realizar a perícia porque você tem vínculos com uma das partes envolvidas no processo judicial. E isso é tão importante e tão grave, gente, que se você for suspenso, dependendo do tipo de suspensão ou impedimento, você não é suspenso apenas do processo. Você pode sofrer sanções do seu conselho de classe, na nossa situação do CREA, e pode ser suspenso de realizar perícias aí por de 2 a 5 anos aproximadamente. Tem lá situações outras que eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, se você faz parte do Ministério Público, você tem um cargo público no âmbito judicial, você também não pode ser nomeado perito, e uma série de outras situações que estão falando no Código de Processo Civil. Um outro ponto, né? A partir do momento que você é nomeado, gente, você está sujeito a questionamentos. Então, as partes envolvidas no processo, elas podem e normalmente te questionam no que diz respeito às suas atribuições, à sua qualificação profissional, à sua capacidade de realizar a perícia. Então, se qualquer uma das partes envolvidas no processo identificar motivos pelo qual você pode ser impedido ou suspenso de realizar uma perícia, as partes envolvidas no processo podem anexar um pedido, né, de impedimento ou de suspensão, fundamentados no novo Código de Processo Civil e uma série de outros fatores. E como é um processo judicial, tudo é analisado pelo juiz. Pode ser que a partir do momento que as partes envolvidas no processo protocolam um pedido para suspender, por exemplo, você de uma perícia, o juiz ele vai abrir paralelamente, né, um processo para avaliar esse pedido das partes envolvidas. E esse processo paralelo está avaliando você. E se o juiz, nesse processo paralelo, arbitrar, decidir e for convencido que você não está apto para realizar a perícia, ele vai te suspender ou ele vai te impedir de realizar aquela determinada perícia, de você trabalhar como perito naquele processo. E aí eu tenho que tomar alguns cuidados, né?
Porque dependendo do tipo de suspensão que eu tomar, eu posso sofrer outras sanções e ficar impedido até de trabalhar com perícias judiciais por um período de anos. Inclusive, eu corro o risco até de perder meu registro profissional, dependendo do tipo de suspensão. Então, mais uma vez, eu só posso aceitar perícias pelo qual eu realmente sei, eu tenho certeza que eu domino o assunto e que eu tenho uma atribuição profissional para realizar isso. Tá bom? A questão da escusa que eu estava comentando com vocês, né? Então, a partir do momento que você, por exemplo, é nomeado, você tem um período para aceitar ou para desistir. Você pode desistir da perícia em até 15 dias úteis após a sua intimação. Depois que você recebeu lá no seu e-mail a intimação para que você seja perito de um processo, em 15 dias você tem que falar se você aceita ou não. Você simplesmente abriu o e-mail, esqueceu desse e-mail, 15 dias úteis depois, chega um e-mail, 30 dias úteis depois, claro que vai abrir um processo, demora um pouquinho mais, chega um e-mail para você que você está suspenso de atuar, você está inabilitado de atuar em perícias num período de 3 anos, por exemplo. E apresenta lá no e-mail uma série de situações pelo qual, fundamentada essa suspensão, pelo qual você não pode realizar essa perícia. Isso acontece porque ou você não estava habilitado para aquela perícia, ou você não atendeu uma intimação. Se é intimação, você deve atender a intimação judicial. Claro que você tem o direito de não aceitar, principalmente se você não tiver conhecimento técnico, não tiver embasamento teórico, não for habilitado profissionalmente para fazer aquilo. Mas se você é habilitado e não aceita aquela perícia, tem um outro lado. Claro que se for fundamentado, o juiz ele vai aceitar o seu pedido de não realizar aquela perícia. Mas isso é um cadastro, lembram que era um cadastro? Consequentemente, se você recusa uma perícia, seu nome tem de ir lá para o final da fila. Então, uma perícia que poderia acrescentar profissionalmente no seu currículo, que poderia lhe render um bom dinheiro, a gente vai começar a ver como trabalhos honorários, pode ser que não vai render mais. E aí, talvez por isso aí, né, você demora aí um tempo para ser nomeado novamente. Justamente porque tem um cadastro profissional, e se você recusou, você não está precisando, você talvez não tenha necessidade daquela perícia. Então é bom tomar esses cuidados quando você vai excusar-se, ou seja, você vai desistir, você vai recusar a perícia, tá bom? E aí lembrem, essa questão aqui, ó. Você pode ficar impedido de 2 até 5 anos de trabalhar com perícias se forem provados que você aceitou uma perícia pelo qual você não tem atribuição, pelo qual você poderia estar impedido, pelo qual você não tem conhecimento e embasamento suficiente para isso. Além de estar inabilitado para realizar essas perícias, você pode sofrer outras sanções, né? Principalmente se você apresentar informações falsas e inverídicas no seu laudo pericial. Você pode chegar até perder aí o seu registro profissional e em situações mais extremas você pode até sofrer um outro processo, né? E aí você pode responder na justiça por uma informação falsa que você apresentou num processo judicial. Então, é bem sério o processo de perícia judicial, tá? E aí, o que é a prova pericial, gente? A prova pericial também é regulamentada pelo Código de Processo Civil. Nós comentamos aí no começo da aula entre os artigos 464 e artigo 480. E a prova pericial, ela é justamente feita, ela é executada por um perito para solucionar as controvérsias, os problemas associados ao processo. A família está brigando na justiça por causa da terra lá do pai, por exemplo. Os irmãos estão brigando porque eles não chegaram num acordo. Então, você tem que
produzir provas periciais para que seja feito um acordo, para que seja resolvido esse problema da melhor maneira possível, para que o juiz tome a decisão de como resolver esse problema, na verdade, para que o juiz possa arbitrar sobre como resolver esse problema da melhor maneira possível, né? E isso é feito a partir das provas periciais. As provas periciais nada mais são do que o levantamento de dados, a coleta de dados, a análise de dados para gerar resultados, para gerar provas que vão servir como base para as conclusões do seu laudo pericial e como base, como provas para as decisões para que o juiz possa arbitrar sobre esse assunto, né? Tem uma situação específica, né, desse novo Código de Processo Civil que é bem interessante. Existe uma situação que você pode trabalhar com prova técnica simplificada. E a prova técnica simplificada é quando, por exemplo, o juiz ele entende que o processo, ele não precisa que o profissional vá lá no campo, levante informações, faça toda uma vistoria, colete dados, elabore um laudo para criar uma prova para que o juiz tome sua decisão. Tem situações que o juiz ele precisa apenas da opinião de um profissional. E até antes não existia essa questão de prova técnica simplificada. E essa prova técnica simplificada nada mais é do que você receber a intimação e nessa intimação você deve comparecer lá na audiência e a partir de relatos do juiz, de relatos dos escrivães, você vai emitir sua opinião, ou seja, seu parecer técnico sobre aquela causa, sobre aquele problema ou aqueles problemas relatados. É bem mais simples do que você realizar a perícia, porque você não vai demandar de você uma ida no campo, não vai demandar de você uma coleta de documentos, não vai demandar de você uma série de análises técnicas, estatísticas, matemáticas, agronômicas, biológicas, que seja, daquele fato, daquele problema. Demanda de você apenas uma opinião sobre aquele assunto que foi relatado para você. Mas tem que ser uma opinião verdadeira, tem que ser uma opinião técnica, porque também é uma opinião que vai embasar o juiz na sua sentença. É uma nova abertura que se dá, né? Embora tenha-se aí controvérsias com relação a isso, principalmente em relação a essa questão de prova técnica simplificada, né? Porque, embora seja mais simples, demanda do juiz uma interpretação um pouco mais rápida daquilo que você relatou, e algumas das vezes, né, isso pode ser também causa de contestação. Pode ser que o juiz solicite uma prova técnica simplificada e as partes envolvidas no processo contestem isso aí e num segundo momento o juiz pede uma perícia. É muito comum, pode acontecer qualquer situação como essa ou até mais complexa que essa dentro de uma perícia judicial. Porque tudo isso vai depender da interpretação do juiz, vai depender da contestação das partes envolvidas, dos advogados que representam as partes envolvidas no processo. E isso é muito burocrático, né, gente? Entretanto, nosso papel aqui é sempre produzir provas, sempre produzir relatos e opiniões fundamentadas no nosso conhecimento técnico. Então aqui, quais são os procedimentos de uma perícia? A gente vai ver agora um pouco desses procedimentos. Primeiro, a gente já comentou, né? A nomeação ela é realizada pelo juiz. Uma vez que você é nomeado e aceita a perícia, lembrando que a gente tem 15 dias para aceitar, você passa a responder ao juiz. Você passa a ter que seguir uma série de procedimentos e trâmites burocráticos aí para realizar a perícia em si. Entre esses trâmites burocráticos, toda e qualquer coisa que você venha fazer na perícia, você deve notificar o juiz e as partes envolvidas no processo com antecedência. Então, se você foi nomeado e você vai fazer a perícia daqui 30 dias,
você deve notificar de maneira formal para que isso seja protocolado no processo, quando que vai ser realizada aquela perícia, o que vai ser feito naquela perícia e assim por diante. Outro ponto importante, a partir do momento que você é nomeado perito e aceita, o juiz é que vai estabelecer o prazo para que você entregue o laudo. Então, a partir do momento que você marcou a perícia, então você está nomeado como um perito judicial, e aí você marcou a perícia para ser feita segunda-feira. Então, a partir da segunda-feira, vai dar dia 4, né? 5, dia 5, o juiz vai estabelecer que depois dessa perícia você tem 30 dias úteis para entregar o laudo. Você deve seguir esse prazo, porque é estabelecido no processo judicial. Se porventura você não atender esse prazo, a gente vai ver na próxima aula que eu tenho algumas situações em que eu posso justamente pedir um prorrogamento um pouco desse prazo aí, né? Mas isso tem que ser tudo fundamentado, como tudo no processo judicial. Olha que interessante. As partes envolvidas no processo têm um período de 15 dias, a partir do momento que elas foram intimadas, para contestar a sua nomeação como perito, indicar os assistentes técnicos e apresentar os quesitos. Contestar a nomeação, gente, quer dizer que, mesmo que você aceitou a perícia, você pode ser suspenso ou impedido de realizar ela, igual nós comentamos aí. Isso porque os advogados das partes do processo podem, normalmente vão procurar brechas, se eles acharem pertinente, achar brechas ali na sua formação profissional, na sua atribuição, no seu registro de classe, enfim, eles vão procurar alguma brecha para contestar a sua nomeação. E se essa contestação for aceita pelo juiz, o juiz vai te suspender. E se você for suspenso ou impedido, se for só uma suspensão simples, você não sofre sanções. Você não fica impedido de realizar outras perícias. Mas agora, se for uma suspensão que tem ali um maior problema, que tem ali, está embasado em situações que realmente podem te trazer problemas, além de você ser impedido de realizar a perícia, você só pode sofrer sanções e pode ficar impedido de realizar novas perícias, igual nós já falamos. Se porventura o juiz decidir que a sua contestação não é aceita e eu quero que você seja, o juiz quer que você seja o perito dessa perícia, né, desse processo. Dentro desses 15 dias aí também, as partes envolvidas, os advogados, devem nomear os assistentes técnicos. Num outro momento a gente vai falar com mais detalhes dos assistentes técnicos. Mas o assistente técnico é outra área que a gente pode atuar dentro de um processo judicial. Porque o assistente técnico é aquele profissional que é contratado pelas partes no processo. Ó, vejam bem, é bem diferente do perito. O perito ele é nomeado pelo juiz. O assistente técnico ele é contratado pelas partes envolvidas no processo e a partir do momento que ele é contratado, ele pode acompanhar a perícia. Ele não vai dar pitaco na sua perícia. Então você é nomeado perito hoje e eu sou um assistente de uma das partes envolvidas. Eu posso acompanhar toda a sua perícia, mas eu não posso opinar sobre o seu trabalho. A principal função do assistente técnico, além de acompanhar isso aí, é justamente ajudar o advogado a elaborar os quesitos. Os quesitos, gente, talvez seja uma das partes mais importantes de um processo judicial. Quesitos são as perguntas que você deve responder quando você entregar o seu laudo pericial. E essas perguntas, elas devem estar associadas ao processo judicial. Quem vai elaborar essas perguntas são os advogados e os assistentes técnicos. E você deve respondê-las, tá? Você deve responder essas perguntas porque elas fazem parte
Inclusive é a partir dela que o juiz vai também embasar se a sua perícia, o seu laudo, ele é consistente ou ele é inconsistente. Se ele é suficiente para balizar as decisões ou ele é insuficiente aí, tá bom? E aí ele tem, as partes envolvidas têm esse prazo de 15 dias. E aí, e nós, peritos? A partir do momento que você aceitou a perícia, você tem um prazo menor. Você tem um prazo de 5 dias para, principalmente, apresentar a proposta de honorários, entregar o seu currículo lá no TJ, as devidas comprovações do seu currículo profissional e os contatos profissionais, principalmente e-mail e telefone, atualizar essas informações lá, né? Gente, com relação à questão de prazos, observem que os advogados, por exemplo, eles têm lá 15 dias e você só tem 5 dias. Tudo é dias úteis, tá, gente? Porque corre de acordo com os dias que o Tribunal de Justiça trabalha, e não de acordo com dias corridos. Em 5 dias, você tem que falar o quanto vale o seu serviço, quanto você vai cobrar para realizar essa perícia. Entretanto, a sua proposta de honorários, ela depende muito do tipo de quesito que você tem que responder. Talvez um dos quesitos que você tem que responder dentro do processo judicial vai demandar um georreferenciamento de imóveis rurais. E georreferenciamento de imóveis rurais é caro. E pode ser que a sua proposta de honorários não tinha lá o custo com georreferenciamento de imóveis rurais. E isso pode ser um problema para você depois. E aí, justamente devido a essas divergências, você pode e você deve solicitar às partes do processo a apresentação dos quesitos antes desses 15 dias. Porque é a partir desses quesitos que você tem que elaborar a sua proposta de forma mais correta possível. E você tem que fazer isso, gente, principalmente se você é o primeiro perito nomeado para aquela perícia. Porque você tem que fundamentar o preço do seu trabalho em cima daquilo que você precisa realizar na perícia. E você sabe o que você vai precisar fazer a partir do tipo de pergunta que você vai precisar responder no processo judicial. E aí você protocola, você faz uma petição lá para o juiz, solicitando que as partes envolvidas no processo apresente a proposta de honorário dentro do prazo que você precisa para elaborar a sua proposta. Porque senão você pode elaborar propostas que não vão atender à sua necessidade. E aí isso pode trazer um prejuízo financeiro nisso depois, tá bom? Com relação à proposta, já estou fechando aqui com vocês. A proposta de honorários, então, uma vez que você submeteu a proposta, as partes envolvidas vão ter mais 5 dias para manifestar sobre a sua proposta. Então, supondo que você fez uma proposta de uma perícia que é de 20 mil reais. Em 5 dias, as partes envolvidas no processo podem aceitar ou contestar a sua perícia. Se for contestada, você pode justificar os seus valores e bater o pé, literalmente, falar que não, o seu valor mínimo é esse. Ou você pode diminuir o valor da sua proposta de honorários. Na próxima aula a gente vai ver que essa proposta não é feita do jeito que eu acho, é tudo fundamentado em tabelas. Mas a partir do momento que você fundamenta, você pode simplesmente não aceitar, né, essa contestação das partes envolvidas no processo. E aí pode ser que você excuse, né? Lembrando que excusar é rejeitar. Você rejeite a perícia porque o seu valor da perícia ali, o mínimo para você realizar é os 20 mil, que eu dei de exemplo aqui para vocês. Qualquer valor menos do que isso, talvez não seja vantajoso e você fique no prejuízo. Com exceção de processos de gratuidade de justiça. Em processos que as pessoas no processo não têm como arcar com os custos processuais, esse processo pode ocorrer em gratuidade de justiça. Nessa situação de gratuidade, você não elabora a proposta. Você é remunerado de acordo com tabelas fixadas pelo Tribunal de Justiça, tá?
Mas quando as partes envolvidas no processo elas estão arcando com os custos judiciais, os custos do processo, você deve fundamentar e deve elaborar essa proposta. Olha que legal, uma vez que você elaborou a proposta e ela é aceita, você pode solicitar o adiantamento de até 50% dos seus honorários para que você possa iniciar a perícia, né? Devido a custos mesmo, né? Dependendo do tipo de perícia, você tem um custo alto para realizar ela. E aí você solicita isso para o juiz a partir de petições e o juiz vai ordenar, vai arbitrar o pagamento desses 50%. O restante do valor que você vai receber pela perícia vai ser pago só depois que você entregar o laudo e que todos os esclarecimentos necessários forem solucionados, tá? Então demora, né? A perícia judicial, embora ela seja economicamente rentável, ela demora, gente. Ela demora justamente porque tem todo um processo burocrático. Vamos pensar aqui que foi um processo que correu rápido. Você tem 15 dias úteis para poder aceitar a perícia. 15 dias úteis aí vai dar, né, praticamente um mês. Depois que você aceitou a perícia e você é nomeado pela perícia, você tem mais 5 dias úteis para poder apresentar a proposta de honorários, apresentar a documentação, apresentar toda a documentação que é necessária. Vai mais 15 dias. Além desses 5 dias aí, as partes envolvidas no processo têm 15 dias úteis para contestar a sua nomeação. Essa contestação, se for seguir esses 15 dias úteis, já foi mais um mês. Já foi o que basicamente num processo. 2 meses, né? 2 meses e meio no mínimo. Além desses 2 meses e meio, que está só nessa questão, eu aceitei a perícia, elaborei a proposta, fui contestado, apresentei minha justificativa e tudo aí vai, e já foi 3 meses. Depois de tudo isso, tem esse prazo aí dos 5 dias úteis para você começar a marcar sua perícia. Então você marca uma perícia judicial no mínimo 3 meses, 2 meses depois que um processo judicial começou. Supondo que você vai gastar uns 30 dias para fazer a perícia, e depois tem toda a parte de sentença e tudo isso vai, né? Ou seja, o processo judicial, ele percorre aí nada, 4, 6 meses, até que tenha sido julgado, todos os fatos sejam esclarecidos. Então você vai receber o montante da sua perícia depois de 6 meses, por exemplo. Claro que é rentável, sim, vocês vão ver que na proposta de honorários é muito rentável. Porém, é demorado. E aí você é perito judicial de vários processos, ou você também tem que atuar profissionalmente em outras situações, né, se você não quiser depender apenas das perícias. Para a gente fechar, o último ponto aqui, ó. Se a perícia ela for inconclusiva, ou seja, se o seu laudo, suas provas periciais não trouxerem conclusões, ela trouxerem contestações que vão contestar a qualidade do seu trabalho pericial, o juiz pode simplesmente reduzir o valor da sua proposta de honorários que você pediu antes. Então você pediu 20 mil, seu laudo ficou meia boca, você foi contestado, foi comprovado que seu laudo é meia boca, o juiz decidiu que não, desses 20 mil não vai valer, porque seu trabalho não foi bem feito. Então ele vai arbitrar sobre isso aí e ele vai diminuir o montante que você tem a receber. Tá?